E agora a pergunta que não quer calar. Quais os próximos procedimentos do Tribunal Regional Eleitoral? Já o Tribunal Superior Eleitoral deve votar pela aprovação da cassação ainda este ano? Para nos ajudar a entender todo este cenário, eu conversei ainda há pouco com um cientista político. Vamos conferir os detalhes. Estas são as dúvidas de muitos amazonenses. As incertezas estão por todas as partes, na internet, nas rodas de conversa, nos sites de notícia. E para nos ajudar a entender a situação política pela qual passa o governador e o vice do Amazonas, eu converso agora com o cientista político Elcio Ribeiro. Professor Elcio, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Professor, foram 5 votos pela cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira e apenas um a favor da liberação de todo esse processo de cassação. Eu lhe pergunto, ainda é possível ter mudanças nesse cenário? Hipoteticamente, sim. As pessoas que votaram pela cassação, elas poderiam rever o voto até a publicação do acórdão. Então, hipoteticamente, seria possível essa mudança. Agora, é de se esperar que a defesa do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira entre aí com alguns recursos contra a decisão. É possível suspender essa decisão e o que vai acontecer se o mesmo chegar ao TSE? Veja bem, Tânia e ouvintes, telespectadores, desde o processo de redemocratização que o Brasil passou, até hoje, apenas 6 governadores perderam o mandato por via de cassação. E cada vez mais os tribunais superiores, eles têm o cuidado de fazer uma análise extremamente rápida para não frustrar a voz das urnas. Se esse processo chegar ao TSE, eu acredito que, como é uma tradição, vai demorar um pouco. Para o telespectador ter uma ideia, de 2010 para cá, na última, sem ser a penúltima eleição que houve, ocorreram 12 pedidos de cassação e desses 12, apenas um chegou a ter uma decisão de mérito no TSE. Os outros 11 não chegou a uma decisão de mérito porque acabou o mandato e os governadores ainda estavam nos seus cargos, né? Esses 6 que foram cassados, esses 6 governadores, eu lembro que o primeiro foi o governador Mão Santa, do Piauí, e o último foi o Luiz Arruda, lá de Brasília, foram todos antes de 2010. A partir de 2010, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral começou a ver esses pedidos de cassação com um pouco mais de cuidado e não aceitou nenhum pedido, não julgou, inclusive, nenhum pedido. Os governadores permaneceram nos cargos, né? Agora, como funciona a votação no Tribunal Superior Eleitoral? Nós já podemos ter um ponto de vista sobre a questão do TRE, mas no TSE é totalmente diferente? Não, vai ser escolhido um relator para o caso, e ele vai apreciar os recursos que a defesa do governador vai fazer, vai analisar o processo, vai emitir um voto que vai ser analisado pelo plenário do TSE. É interessante, que é o que muitos perguntam, Tânia, se essa apreciação do TSE chegar a termo, for concluída após setembro desse ano, novas eleições. Agora, se for antes, quem assume? A princípio, a doutrina diverge. Ocorreu uma mini-reforma eleitoral no ano passado, em setembro do ano passado, e pelo princípio da anualidade da lei eleitoral, esta mini-reforma só seria válida a partir um ano após. Então, pela lei eleitoral anterior, quem assumiria seriam a chapa segundo colocado, né? Então, no caso, seria o ministro Eduardo Braga e a superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia. Isso no caso do Amazonas, né? Já em Rondônia, com o governador Confúcio Moura, a conversa é outra. Só para você ter uma ideia, o governador Confúcio foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
em abril, se eu não me engano, março, abril do ano passado. E até hoje o TSE ainda não chegou a um julgamento final. Então, na verdade, é um processo que demora um pouco para chegar ao final, né? Para o telespectador ter uma ideia, o governador Sérgio Cabral, que não é mais governador do Rio de Janeiro, o processo dele ainda não finalizou lá no Tribunal Superior Eleitoral também. Tudo vai depender como esse procedimento vai ser encaminhado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, caso seja votada a cassação, seja apreciado todo esse procedimento e se tenha uma nova eleição, quem pode se candidatar? Suponham vocês, telespectadores, que isso ocorra a partir de setembro, no final de setembro desse ano. Qualquer brasileiro, qualquer eleitor manauara apto a votar e a ser votado pode ser candidato. Agora, é evidente que pessoas que ocupam cargos públicos na esfera do executivo, elas têm um impedimento e elas teriam que se desincompatibilizar desses cargos 6 meses antes. Aí, no caso, como por exemplo, o segundo colocado nas últimas eleições para o governo, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, no caso, não poderia participar? Não poderia. Se a eleição se der em outubro, por exemplo, ele poderia ser candidato apenas se 6 meses antes de outubro ele deixasse o ministério. Senão, enquanto ministro, ele é incompatível, ele teria um impedimento por conta de assumir um cargo na esfera federal, um cargo público. Olha, eu estive conversando com o professor e cientista político Elcio Ribeiro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos no Jornal da Amazônia. À disposição de vocês todos. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos.